Boa noite, pessoal do Camarão. Sejam, nós estamos testando hoje, transmitindo também aqui pelo Facebook. Tá? Acredito que os colegas no Facebook já devem estar recebendo o aviso, tá? Como os colegas aqui do Instagram. É um teste, é um novo programa, o programa Bom Dia Aldair. Bom dia, Ítalo. Então, hoje nós estamos testando uma outra metodologia, tá? Então sejam todos bem-vindos, pessoal do Camarão, ao programa do Camarão Lucrativo, tá? É uma metodologia diferente do domingo, quando nós fazemos o Café com Camarão. E eu vou tentar transmitir em mais de uma plataforma, tá? Bom dia, Ítalo, tudo jóia? Então aqui nesse programa o nosso objetivo é um pouco diferente do objetivo do Café com Camarão. Aqui nós vamos discutir estratégia, táticas para aumentar o lucro na sua criação de camarão. Bom dia, Eduarda. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Martins e estou coordenando, além do PSF Camarão, essa escola digital do camarão. E hoje, como primeiro teste nessa transmissão dupla aqui, nós vamos falar como podemos vender melhor o nosso camarão. Tá? Isso é uma dor muito forte, só para contextualizar. Bom dia a todos. Tá? Então esse é um novo programa, como eu estava falando, e expliquei aos colegas que entraram agora, para contextualizar, né, por que vender melhor o nosso camarão é importante. Né? Esse é um tema que a gente tem observado desde o começo da pandemia. O nível de reclamação dos produtores é elevado. Né? Tem mês que até alivia um pouquinho a reclamação, mas em outros meses o problema se torna bem grave. Tá? Eu não estou podendo acompanhar os colegas aí que estão no Facebook em virtude das minhas plataformas aqui, tá bom? Então vão desculpando se eu não estou conseguindo interagir, acredito que está sendo transmitido aqui. Eu também estou aprendendo aqui essa nova ferramenta e eu acredito que nas próximas vezes estarei um pouco melhor, inclusive transmitindo também pelo YouTube. Tem alguns colegas que gostam mais das outras plataformas, tá? Então essa reclamação atual, principalmente com o preço de venda, tem muito a ver com o nosso processo de comercialização. Como que nós aprendemos ao longo do tempo a comercializar o nosso camarão dentro do nosso setor. E essa é uma dor que arde muito nos produtores, porque ela tem uma relação direta com o nosso objetivo de maximizar o lucro, né, como de todo o negócio. Basicamente, a entrada de recurso dentro do projeto, ela é feita entre duas variáveis de grande importância. Primeiro, a gente tem que produzir uma quantidade de camarão que zootecnicamente vai ter o seu desempenho favorável, que não é o objetivo desse nosso bate-papo hoje. E o outro é o preço, que esse tem uma relação direta com a busca por vender melhor o nosso camarão. Né? Então, às vezes, é possível, né? E o porquê desse tema que eu escolhi já para testar hoje, porque vender melhor o camarão impacta direto a receita do agronegócio, da fazenda, e impacta direto o lucro da fazenda. Então a gente não está falando totalmente da equação de lucro, mas de um parâmetro que tem um peso tão ou mais importante como a ocorrência das doenças lá na produção. Tá? Então às vezes as pessoas podem até confundir, né? O que é vender melhor o camarão. E o que é importante para o produtor é saber que o preço, né, sendo um parâmetro importante aí nas receitas, né, e influenciando o lucro, né,
ele vai no meio do caminho ter que remunerar todos os fatores de produção que foram ofertados para aquele processo de produção do camarão naquele ciclo, naquele projeto, naquele momento. Então, os insumos que nós adquirimos precisam ser pagos. O dinheiro que a gente utiliza do nosso capital, ou capital emprestado, precisa ser pago. Os equipamentos têm uma depreciação, tem um investimento que foi feito, tem a terra, tem a tecnologia, tem a mão de obra, tem todo um conjunto de fatores de produção que precisam ser remunerados. E nós não podemos confundir esse pequeno detalhe e esquecer de remunerar esses fatores de produção, né? E às vezes as pessoas acreditam que o que precisa ser remunerado é só o que sai do bolso dela, né? Devido a talvez trabalhar de uma forma mais amadora possível com a criação do camarão. Então a gente precisa ficar muito atento a esse contexto aí, não confundir o que é que significa essas coisas, né? Entrando no processo de comercialização propriamente dito, né, nós temos a venda tradicional do camarão, e que desde o primeiro momento que a nossa atividade foi constituída no Brasil, a gente sempre esperou ali por um atravessador, por um comprador na comporta de despesca. Eu acredito que talvez a pandemia tenha nos alertado para outros processos de comercialização que se tornam possíveis, né? E principalmente porque durante a pandemia a gente ficou isolado, né? E o produtor também ficou isolado ali com a sua bronca, com o seu camarão dentro do viveiro, e talvez a partir desse sofrimento, desse contexto ali, alguns começaram a observar também. Isso depende de cada projeto, depende de cada tamanho de projeto, depende da estrutura em si que aquele projeto está instalado. Por isso que esse programa que nós vamos estar conversando, né, esse programa de camarão lucrativo, é um programa que tem mais um cunho estratégico, tático, né? Em outros episódios de outros programas nós falamos mais em questões operacionais em si, mas esse é mais uma visão estratégica da coisa, tática, né? E aí a gente começa a observar que alguns produtores iniciam um processo de venda direta do seu camarão. De acordo com cada caso, é um caso, né? Ninguém sabe o que passou por cada produtor ali para ele iniciar uma venda direta. E mais ainda, no foco da pandemia ali, nós temos essa venda direta sendo feita através desse momento online. E aí é que está uma grande sacada para o nosso setor. Muitos outros negócios, né, durante a pandemia começaram a visualizar melhor a possibilidade do negócio online, da venda online, de todo o processo online aqui, né? E por que o nosso camarão também não pode ser vendido no processo online? Basicamente, eu queria contextualizar, né, nesse primeiro momento, duas coisas importantes. Duas ou três, né? A gente viu que a atenção do público, né, e dentro desse público de uma maneira geral, né, estão os nossos consumidores de camarão, ficou muito voltada para esse mundo online, para esse mundo digital. E nesse momento que a gente começa a buscar a fundamentar uma parte importante, né, desse ponto de vista estratégico que eu estou falando, dessa nossa venda, né, e o porquê, né, todo mundo sabe que tipo de estratégia deve adotar no seu negócio. A gente está falando desse outro modelo, tá? De tentar buscar uma venda direta online para quem está dentro do setor de venda direta, com o atravessador, com o comprador, sabe como é diariamente, semanalmente, a estrutura de comercialização, que não é o nosso objetivo aqui de explicar, né, o quanto que o pessoal está sofrendo há um tempo
com esse processo de comercialização tradicional do nosso camarão. O que a gente pretende trazer aqui são novos modelos, né? Novas possibilidades de serem executados. E o benefício de vender melhor é porque a gente consegue remunerar melhor todo o nosso trabalho, né? A partir do momento que a gente resolve também as questões de produção, né? Os desafios do dia a dia de produção, que não é o nosso objetivo nesse momento. Nós vamos ter outras lives tratando desse assunto. O nosso objetivo aqui é remunerar o outro parâmetro, né? Através da receita, através do preço, né? E vender melhor com esse parâmetro do preço, com o parâmetro que aumenta a nossa receita. A nossa receita é importante para o nosso objetivo ali de aumentar o lucro, tá? E por isso que a gente deve investir um tempo em compreender, em aprender essas novas possibilidades. Senão, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá todo mundo ainda reclamando do atravessador A, do atravessador B, do comprador A, do comprador B, que está quebrando o preço do camarão, que está quebrando todo mundo, e a gente não consegue, do ponto de vista estratégico ou tático, encontrar novos caminhos, né? Nós temos alguns caminhos que estão sendo construídos pelas associações, pelas possibilidades de cooperativas aqui no Ceará, em outros estados também, mas nós temos que buscar diferentes tipos de caminho. Nós sabemos que a nossa capacidade de produção, ela está sempre, nesses últimos anos, né, tendendo a aumentar. Então nós temos uma grande capacidade de aumentar o nosso volume de produção. E acredito também, como as associações acreditam, que nós temos uma demanda que pode ser trabalhada e que pode ser consumir esse camarão. Não só a demanda interna, mas como uma demanda fora do país, tá? Então a gente pode considerar que uma parcela dessa produção pode ser vendida melhor para alguns produtores, principalmente os grandes, para fora do país, né? Então para os micro e pequenos, que talvez seja o interesse principal aqui do nosso bate-papo, nós temos que trabalhar com a nossa demanda de brasileiros, né? De 200 e poucos milhões de brasileiros que temos. Essa é a nossa base para poder vender melhor, o nosso grupo de compradores, de consumidores, né? Que podem influenciar no volume do consumo baseado no seu consumo per capita. Então, quando a gente observa o nosso consumidor, né, nós podemos classificar eles em 3 categorias. É possível que você tenha como um triângulo, né, uma parcela menor desse público que já lhe conhece, já sabe que você produz camarão, que pode vender o camarão e que tem interesse em comprar o seu camarão. Esse talvez seja o menor público que você pode atingir, talvez no boca a boca, talvez numa venda direta mais fácil, tá? Depois desse público, nós temos um público dezenas de vezes maior do que esse primeiro, que até pode até saber que você produz camarão, mas fica ali procrastinando, adiando. De repente, no final de semana eu vou comer um churrasquinho, vai comer um outro tipo de carne, vai comer uma outra proteína animal, e acaba que não vira seu consumidor de camarão. Apesar de você tentar fazer um trabalho de venda direta ou até de venda direta online para esse público. Mas nós temos, do ponto de vista do processo de comercialização e até do marketing, né, uma outra quantidade de público bem maior do que desse segundo grupo de público que pode comprar o nosso camarão. E talvez é aquele público que nem sabe que você produz, que nem sabe que quer comer camarão, que não tem nem ideia, mas que vai precisar comer o camarão. E que a gente pode começar a trabalhar para que esse público vire consumidor dos nossos camarões, tá? É possível isso ser feito uma ação em uma esfera maior, mas
o que a gente aposta é que cada um de vocês possa fazer esse trabalho localmente, né? Ao redor do nosso projeto, nós temos uma cidade, alguns distritos, alguns grandes municípios, onde essas pessoas que estão nesse grupo 3 que eu comentei, né, que tem muito maior quantidade de consumidores que não sabem nem que você produz camarão, não sabem nem que é o camarão, mas que você pode trabalhar através do seu contato aqui, dessa mesma rede social que você está me assistindo, de uma forma organizada e atingir esse público para você poder vender melhor o seu camarão. E aí você começa a ter uma relação direta, né? O único intermediário vai ser você e o seu smartphone aqui, em um processo de comunicação com esse público, né? Que também nós vamos falar sobre esse assunto em outras lives, né? Eu estou só introduzindo aí como é que a gente pode, que é o nosso tema da live de hoje, né? Como é que a gente pode vender melhor o nosso camarão. Então existe diferentes formatos, e esse talvez seja o mais simples da gente utilizar essa situação online que foi construída a partir dessa pandemia e aprender a trabalhar com esse mercado. A gente vai começando a aprender de pouquinho em pouquinho, né, como alguns colegas já estão fazendo com o seu projeto. E aí você vai saindo daquele comércio tradicional onde você fica preso a um grupo de compradores e atravessadores. Tá? Isso é possível e esse é o principal objetivo, né, de você investir tempo para compreender como isso funciona, né? Estou dando só uma introdução, mas esse seria o maior benefício. Você seria o dono do preço do seu camarão, né? Lógico que ele tem um efeito comparativo, né? Mas aí com esse público você pode passar para duas etapas seguintes. Primeiro é que nós temos um processo de descontinuidade natural do nosso processo de produção. O nosso produto, com isso, acaba criando a possibilidade de uma escassez natural, né? Porque a gente só tem o produto a partir do momento que a gente faz uma despesca. E não é toda hora que a gente pode fazer uma despesca ao longo do ano para fornecer para esse público que é o ouro do nosso negócio, né? Que a gente pode começar a trabalhar, né? Isso vai ser assunto de outras lives. Mas é como se fosse um foguete que a gente fosse lançar e fosse aquele momento da despesca, né? Nesse momento, nós temos uma dificuldade que é própria do nosso setor. A gente, dependendo do tamanho do projeto, nós temos um volume muito grande de camarão do produto sendo retirado naquele curto espaço de tempo. Então esse público que era a base dessa pirâmide desse nosso negócio, ele precisa ser trabalhado de acordo com o topo dessa pirâmide, que é o produto que nós vamos fornecer para esse público final. Então nós temos uma escadinha com 3 espaços, né, com 3 degraus. O primeiro é aumentar, e que é possível o trabalho através do marketing digital aqui, a gente aumentar o nosso público consumidor em uma determinada área geográfica onde o nosso projeto teria capacidade de atender. Então isso é possível e muitos setores estão fazendo isso com essa situação do digital, do online. A segunda parte Leno, a questão do armazenar é que está o detalhe aí. Dependendo desse público, pode ser que a gente consiga, né, a gente tem essa dificuldade física de muitos produtos, pode ser que a gente consiga fazer uma distribuição de quase todos 100% daquele produto naquele momento, né? Porque grande parte, né, do volume de produtores são micro e pequenos. Eu estou falando mais ou menos o que eu fiz, né, do ponto de vista operacional, que não é o objetivo de hoje, né? A gente está falando mais dessa questão tática, né? Como o projeto em que eu participo, ele tem
pequenos espaços de produção, eu consigo dividir eles e a Despesca atende a ou a dois desses pedidos que são menores. E aí eu trabalho com esse público, né, que consome uma quantidade menor de camarão. E aí eu faço a embalagem, armazeno semanalmente, né, como eu vou para o interior, quando eu volto, né, nesse momento eu não estou com produção, mas já estou trabalhando com os meus consumidores, né, cativando eles ali. Então eles é armazenado em freezer comercial normal, e quando eu trago para a capital, onde está o meu público, eu crio o sistema de distribuição. Mas já vi, né, e aprovo outras formas de que a gente vai melhorando na hora de ofertar esse produto. Então, já tem colegas fazendo camarão com diversas apresentações, sem cabeça, empanado, como isca. Eu já vi colegas que eu não sei se ele é produtor, mas essa semana eu vi aqui em Fortaleza tipo um potezinho que a pessoa vende pratos de camarão e entrega direto, né, no delivery para aquele público que ele está trabalhando aqui no Instagram. Né? O Instagram seria a principal loja, né, principal espaço para mostrar a sua vitrine, né? Eu acho que é pote do camarão, sei lá, alguma coisa assim. Mas como nós trabalhamos com esse produto físico, nós temos esse detalhe. É possível, com essa ferramenta digital, a gente encontrar muitos consumidores que tenham interesse em comprar o nosso camarão. Então tem vários tipos de negócio. E o Facebook, né, que gerencia o Instagram, também tem um mecanismo da gente ajudar a gente encontrar esse consumidor que está aqui trafegando pela internet, que entra, que sai, né? Então o Facebook pode ajudar com anúncios pequenos, né, com criativos pequenos, a gente pode fazer a propaganda da nossa fazenda. Não é uma coisa cara, né? É uma distribuição paga que por dia deve custar R$ 5,90 para R$ 6. E aí ele consegue distribuir para algumas centenas de consumidores. Isso exige uma estratégia, né, que não é o nosso objetivo nesse momento, mas é possível. A outra coisa, como nós temos alertado, o formato como sai como um foguete ali, todo aquele camarão da Despesca, e como que nós vamos trabalhar o armazenamento para fornecer com esse público. Aí também tem essa luta logística. Mas isso não impede da gente ir aprendendo a trabalhar o sistema tradicional de comercialização e começar cada um a fazer esse trabalho de delivery online, né, de venda direta online e ir aprendendo. Né? É uma coisa que vai de pouquinho em pouquinho. A cada ciclo nós vamos melhorando um detalhe. Tá? Então eu comecei do nada, não sabia nem vender e fui aprendendo, e a cada ciclo eu vejo, putz, agora eu posso melhorar a comercialização com essa outra solução. E aí na outra vai aparecendo o problema e eu vou melhorando a solução. O fato é que eu fico sendo dono do preço do camarão. Eu não fico sofrendo toda semana, todo dia. Quanto é que está o preço do camarão de 10 gramas? O camarão sobe, o camarão desce. Agora o camarão está subindo, está muito bem. E está com a possibilidade de subir mais ainda durante a semana. Mas eu acompanho mais o grupo aqui do Ceará. Mas é um trabalho de força mesmo, de quebra de braço ali entre os produtores e os compradores. Tá? Não é um negócio fácil, né? Como a Ravena falou, né? Existem aplicativos que fazem a arte, como Canvas, né? Que faz um negócio bem bonito. Tá? Inclusive vocês estão vendo que a apresentação está um pouquinho mais bonita, porque tem um apoio aí do Canvas também. E existe coisas mais simples, né? Você vai começando. Na verdade, o feito é melhor do que o perfeito. Vocês não imaginam como eu comecei essa escola digital aqui. Imagina os erros que eu fazia aqui para poder ajudar vocês nesse
nesse processo. E hoje eu já me sinto mais tranquilo e vou aprendendo com mais ferramentas. Então essa ideia que a Ravena chegou é um aplicativo em que a gente deixa as coisas bonitinhas, deixa o nosso camarão bonitinho, porque essa comunicação, tá? Essa copy, como se chama no marketing, né? A comunicação, as palavras, a palavra escrita, a oral, é uma parte importante no processo de levar a comunicação que o seu camarão é bom para aquele cliente que nem lhe conhece, nem sabe que quer comer camarão, mas que a gente tem que botar ele dentro do consumo do camarão, né? E ele parar de comer carne, churrasco, outras carnes, e comer um pouquinho mais de camarão. Porque imagina se a gente consegue, e que a gente tem a possibilidade, né, de passar para um consumo per capita ali de 1 quilo de camarão por habitante, 1,5 kg, 2 quilos, tá? Através desse trabalho que é feito. Então, que cada um pode fazer ali com o seu grupo de consumidores. Por exemplo, estou vendo o colega Daniel, que faz esse trabalho de venda direta online, e que provavelmente, se ele for analisar os consumidores dele ao longo de um ano, ele já está com consumo per capita muito além da média do Brasil. Mas esse é um trabalho que ele vem fazendo, né, desde antes da pandemia ali, na venda direta. E a partir dessa comunicação, ele vai podendo também criar a capacidade de atingir um público maior. Aí nós entramos numa outra área dessa ferramenta, né, do marketing digital, para a gente aumentar o nosso público consumidor, que é a gestão do tráfego. Tá? A palavra é tráfego, não tráfico. Tá? Tráfego é onde as pessoas ficam circulando aqui pela internet. Né? Então a gente tinha a rua antiga do comércio, que as pessoas fisicamente saíam andando. E hoje as pessoas ficam aqui entrando para um lado para o outro, para um lado para o outro aqui na internet. Entra numa sala, sai na outra, vê uma figurinha, uma coisa bonitinha de humor e vai andando. Então eles ficam trafegando. E o Facebook, né, que comanda o Facebook e o Instagram, e o Google, que comanda o YouTube e outras ferramentas, tem mecanismos que podem ajudar você a encontrar esse público que está trafegando pela internet. Então eles têm interesse de lhe ajudar a vender o seu camarão. Isso é um outro processo que nós vamos falar à frente. Então, dessa forma, a gente começa a visualizar a possibilidade de vender melhor o nosso camarão e não ficar esperando lá na comporta de despesca, chorando que o preço está matando o produtor. Então você tem disponível como conseguir conhecimento. Lógico que isso não é assim mágico, tá? É um trabalho, você vai estudando, compreendendo, fazendo, errando, acertando, errando, fazendo, e aí você começa a ver, perder o medo do negócio e começa a ver que é possível você vender melhor o seu camarão, né? E aí depois, como o Leno falou, né, vai vendo outras possibilidades no processo de logística para entregar esse produto, porque encontrar consumidores não é uma coisa do outro mundo. A dificuldade para a gente é que nós trabalhamos com um produto que tem rapidamente um grande volume que precisa ser retirado, dependendo do projeto, né, e ser trabalhado para entregar na mesa do consumidor. Tá? Encontrar o consumidor é fácil, a gente tem essa dificuldade que precisa ser trabalhada na logística do produto físico, né? Porque tem muitas pessoas que fazem esse trabalho, mas é na logística digital. E na logística digital a gente não tem o processo de armazenamento, como o Leno falou. A gente armazena aqui na nuvem, no digital, e a gente pode entregar os produtos, mas nós trabalhamos com a parte do e-commerce com produto físico e perecível. Então isso precisa ser trabalhado, mas não é o nosso tema de hoje, né? Aqui a gente está só tentando mostrar que é possível você vender melhor o seu camarão e com isso obter uma receita maior e aumentar o seu lucro, né? Então, dessa forma, né, como que você vai fazer isso, né? Então, às vezes as pessoas erram, né, no processo de comercialização e a gente vê, né, muitos colegas comentando, principalmente na forma tradicional, né, ofertando o camarão, eu tenho... E aí
os compradores, que são poucos, começam a fazer um leilão e começam a quebrar, e por isso que a gente perde preço no nosso camarão, porque são poucos compradores que, através desse processo de leilão, onde a gente erra na forma de ofertar, né, o preço e a quantidade, e com isso a gente fica na mão desse grupo, né, que está fazendo o trabalho deles lá, né? Então, o que nós estamos tentando mostrar é uma possibilidade de trabalhar no sentido inverso. A gente tem uma quantidade grande de compradores do nosso camarão que vão e que a gente pode ditar o preço do nosso produto. E esse preço ser mais ou menos estável ao longo do ano. E que a gente pode também, mais do que isso, trabalhar com beneficiamento do nosso produto, trabalhar com ofertas diferenciadas do nosso produto, com entregas diferenciadas de volume e assim por diante. Então é possível, né, a gente poder começar com esse trabalho, e é assim que a gente vai melhorando a forma de vender e de comercializar o nosso produto. Então, essa é uma visão estratégica, né, que nós estamos agendando aqui o calendário. Vocês vão ver que vão ter diferentes formatos de programa, né? Esse é o primeiro episódio desse programa Camarão Lucrativo, que tem esse interesse de trazer essas estratégias, essas táticas para a gente melhorar alguns pontos importantes, né? E vender melhor o camarão é uma dor muito grande que, putz, cara, eu vejo quase que diariamente. Além de sofrer, vejo também os colegas aí que estão no setor produzindo camarão ali 7 dias por semana, 24 horas por dia, sofrendo com doença, com ladrão, para pagar conta, com fornecedor, com trabalhador, é um trabalho árduo, né? E na hora que a gente chega ali na comporta de despesca, a gente perde o jogo ali no final do segundo tempo. Então é sobre essa estratégia, sobre essa tática que hoje eu trouxe para vocês, né? Amanhã eu vou estar no campo, e se tiver internet lá, eu vou fazer um outro tipo de programa, vou testar um outro tipo de metodologia, tá bom? Então vocês vão ver que essas outras questionamentos que eu levantei hoje vão ser trabalhados ao longo dessas 2 ou 3 semanas, onde eu estou aprendendo esse formato um pouco diferente de poder ajudar vocês aí com o aumento do lucro, né, do nosso trabalho. Tá? Então nós vamos ter outros tipos de programas sendo construídos, tá bom? Então eu estou encerrando por hoje aqui, são aulazinhas curtas, né, para a gente poder trabalhar. E vou pedir licença para vocês para fechar a nossa sala de aula de hoje, tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Fique com Deus.